Deixa eu ligar aí, começar a gravar. Pronto. Oi, gente, para quem chegou agora. A nossa disciplina, a gente vai dividir, eu estou dividindo ela por semanas. Então, a semana um vai ser a próxima, no caso. Essa é só um pré, um esquenta. Então, a próxima vai ser semana um, semana 2, semana 3 e assim por diante. E aí, o que que eu tenho feito? Eu não tenho feito encontro síncrono toda semana, porque eu não sei como é que anda a agenda de vocês, quem está trabalhando, quem está cuidando de casa, cuidando da família, etc. Então, eu tenho feito encontros síncronos, de repente, de 15 em 15 dias, e aí eu queria ver com vocês o que, que vocês preferem, assim, porque alguns eu poderia fazer encontro síncrono toda semana se vocês quisessem, mas eu acho que fica um pouco puxado, tanto para vocês e, sinceramente, um pouco para mim também. Porque essa coisa da tela aqui cansa bastante, né? Eu sei que vocês sabem também tanto quanto eu. Então, o que que eu tenho feito? Criado algumas videoaulas, né? Para quando não tem encontro síncrono. Crio videoaula para aquela semana. Ou, de repente, se tem algum filme, tentado trabalhar com coisas mais artísticas também, para ser menos cansativo ou menos, né, conteudista, assim. Mas que é obrigatório fazer, então às vezes eu coloco um filme, por exemplo, que é obrigatório assistir. É como se fosse a nossa aula, como se a gente estivesse na aula lá e eu estivesse passando filme para vocês. Né? Então é obrigatório fazer, mas não é um encontro síncrono exatamente, assim. Né? Então eu queria saber o que, que tem funcionado para vocês aí, que os professores têm feito, que vocês têm achado legal, que tem funcionado, que eu poderia aproveitar e fazer aqui na nossa disciplina. E o que, que não tem funcionado, que vocês estão odiando, por favor, não façam. Pode ser 100% Pode sincero. falar, Mariana. 100% sincero. Eu preciso da sinceridade de vocês, porque senão eu não sei o que fazer. Oi? Pode falar, Mayara, eu sou tímida. Eu falei pra você falar, mulher. Você que só reclama, então fala. Ah, nada a ver. Nada a ver, eu sou positividade em pessoa. As duas, super tímidas, meu Deus. Nossa, professor, assim, a gente tem gente que vai, tem gente que não vai no atendimento síncrono. Tem professor que, tipo assim, não é obrigatório, mas torna isso obrigatório. Isso incomoda muita gente, porque tem gente que trabalha de manhã, na maioria de todas as pessoas aqui estão trabalhando. Isso, por um lado, é muito bom, né? Que a gente não é vagabundo, mas brincadeira. Mas da questão do tempo, porque tem gente assistindo aula em todos os horários possíveis, de madrugada, de tarde, de manhã. Então, não tornar o atendimento síncrono obrigatório é uma coisa que a gente tá achando legal. Mas, quando tem atendimento, até que bastante gente aparece. Porque, por exemplo, a gente gosta de conversar com o professor, a gente gosta, às vezes, só, tipo, de bater um papo, de ver a galera, de falar um pouco sobre a matéria, sobre o que está entendendo, o que não está entendendo. Então, essa parada de em cada 15 dias, acho bacana. O professor Lucas fazia isso, ele dava atendimento, às vezes, só quando a gente perguntava, professor vai ter atendimento? Vocês querem? A gente faz. Tem outros professores que se tornavam o atendimento obrigatório, que a gente já está fazendo um mutirão aí para ver se arruma isso daí, né? Porque sem condições. E tem professor que dá aula no atendimento síncrono. Por exemplo, o professor de química, ele dá a aula dele no atendimento síncrono. Aí ele grava, manda no e-mail da gente. Quem não pode assistir, tem o vídeo. E às vezes ele também manda vários vídeos extras e atividades extras pra gente fazer. Então, como vale a presença é a questão da atividade. E quem não conseguiu ver o vídeo dele, ele pega uns vídeos no YouTube, ou os Aslaves que também fazia isso. A aula dele era no atendimento síncrono e ele gravava o vídeo, colocava no Moodle e passava alguns vídeos extras pra gente, quem gostaria de ver isso também, e passava as atividades. Por mim, eu não vejo problema se for gravado, que a gente consegue assistir depois. Mas tornar como se fosse obrigatória a questão da presença no atendimento síncrono é uma coisa que a gente. Não é que a gente não queira, que tem gente que realmente não pode.
Daí acho que é injusto com aquelas pessoas que não podem. Por exemplo, a Stephanie, acho que a Stephanie Laura, ela trabalha nesse horário da manhã. Não tá aqui, quem mais? Né? Acho que a Maria Laura também, no horário de trabalho dela, também não lembro. A Camille também tá no horário de trabalho. O Vitão também não tá aí. Tem bastante gente. Perfeito. O que mais? Eu vou ouvir vocês, aí depois eu falo o que eu pensei e as propostas. A gente não é muito de reclamar, não. Só quando realmente tá muito ruim, não tá dando certo, não, professor. A gente não é de, a gente não é de esconder as coisas que tá dando errado, não. A gente fala. Isso é uma coisa que, professor, tá muito ruim, difícil a questão das atividades, ou tá sendo, poderia a gente colocar mais coisa na questão de vídeo, dar mais exemplo pra gente, ou, falar que a matéria que a gente está vendo não está sendo referente ao conteúdo sendo passado, por exemplo, em alguns questionários, alguma coisa a gente não está entendendo. A gente pega e está sendo super sincerão com os professores, como vocês estão sendo com a gente. Acho que é a parte mais importante é ter esse diálogo na sala de aula. Então, isso aí eu acho que pode ficar tranquilo. Perfeito, isso para mim é fundamental, assim, eu não vou saber o que está errado se vocês não me falarem, então fiquem à vontade sempre para falar das coisas boas, das coisas ruins, enfim, é isso aí, a gente só vai construir algo legal se estiver conversando, então saiba que está sempre aberto. Mais alguma coisa? Isso? Então tá. Então vou falar para vocês como é que eu tenho feito até hoje e aí se tá ok para vocês. Os encontros síncronos, quando eu tenho, não é obrigatória a presença. Eu tenho essa mesma visão que vocês, apesar de que, assim, sendo sincero, quando eu vou dar aulas, tem 2, 3, 5, 6 de vocês, é um pouco desanimador, assim, sabe? Então, se vocês puderem estar presente, né, tentar fazer um esforço nesse sentido. Eu estou falando nesse sentido para quem puder participar, né? Porque eu sei das situações de vocês e, né, mesmo se um dia você não estiver bem, não faz sentido, né? Não é porque você não está trabalhando, mas você não está bem em casa, você vai ficar ali, né, no atendimento simples. Mas também eu queria que esse fosse um espaço em que vocês pudessem vir, que a gente pudesse conversar de outras coisas, de repente, que não for só da disciplina, falar das angústias de vocês. Enfim, tem TCC vindo aí, né, ano que vem, então, o que eu puder ajudar, enfim, das coisas da vida, das fofocas, bafões, etc. Então, queria que, assim, que vocês encontrassem o momento síncrono também, não só como uma tarefa do que fazer, mas em um momento que a gente possa ser mais leve mesmo, porque para mim quando eu venho encontro vocês, é a melhor parte do meu dia, sinceramente, sem brincadeiras. Sim, bicha velha, solteirona, com os gatos, o melhor momento é encontrar os adolescentes deles, tá? Alunos deles. Vou fazer o quê? Tá? Bom, então, primeira coisa é isso. O atendimento síncrono não é obrigatório estar presente, mas é muito legal que vocês venham quando possam vir. E aí, eu sempre coloco os vídeos lá no YouTube e no Moodle. Então, eu coloco no YouTube para vocês poderem pausar quando quiser, até acelerar, né? Que eu sei que vocês aceleram, para não me ouvir lerdo falando. Então, coloco lá para vocês poderem fazer isso. Ai, professor, da onde? Eu só autorizo porque eu faço exatamente a mesma coisa. Não consigo mais ouvir mais nada na velocidade 1. Nem eu. Se eu pudesse, aqui estaria falando na velocidade 2.0 do CREO. Mas, como não dá, então depois dá para assistir no YouTube. Bom, então é isso. Primeira coisa, né? A segunda coisa que eu tenho feito eu vou mostrar para vocês o que eu fiz da disciplina Geografia 1. Então, não é da disciplina de vocês, tá? Isso aqui é dos alunos do primeiro ano, aquela disciplina que vocês já fizeram, mas só para mostrar como tem sido. E aí, para vocês terem uma ideia de como é que é e como é que vai ser, né? Então, tá aparecendo aí, né? Então, tem aqui, ó, a semana 2, por exemplo, né? Semana 2 o tema é fuso horários. No de vocês, eu tô fazendo uma coisa mais artística, colocando letras de músicas que falam sobre o assunto. Porque
os assuntos de Geografia 2 são os assuntos que eu mais gosto da Geografia, assim, então, as coisas que mais me movem, então eu adoro dar aula sobre isso, então eu acho umas coisas para pôr e tal. E aí, o que eu faço? Eu coloco várias atividades. Então, por exemplo, quando a gente tem o encontro síncrono, eu gravo e coloco lá. Mas coloco a apresentação que foi usada no encontro síncrono, e aí, por exemplo, coloco um texto que é para ler e um exercício que tem que fazer, por exemplo. Né? Então, é isso. Vai estar no Moodle disponível aquelas coisas que são para fazer naquela semana. No de vocês, o que eu estou colocando? Eu estou colocando várias coisas que são obrigatórias e coisas que não são obrigatórias. Por exemplo, coloco, que nem aqui, né? Tem uns exercícios para fazer que não são obrigatórios. Né? Por quê? Porque, olha só, eu reparei, quando eu dei aula para os primeiros anos, eu fazia, para cada semana, eu fazia um questionário e então, os alunos faziam o questionário depois que tinham assistido a aula para ver se tinham entendido o conteúdo. Só que, o que eu comecei a reparar? Por um lado, que vários alunos acabavam fazendo o questionário sem assistir a aula. E aí, se acertava tudo, entendia, não, tá tudo abordado, então tá, beleza, posso ir passar para frente. Como se o importante fosse o questionário e não a aula. Então, o que é importante para mim? Eu estou fazendo essa preparação das disciplinas para vocês com bastante cuidado e carinho. Eu juro para vocês que quando eu coloco um exercício, eu coloco um filme ou alguma coisa, não é algo que eu tirei agora, assim, da manga e falei, deixa esses alunos fazerem isso aqui agora porque não tem mais o que fazer. É algo que eu estou fazendo de material que eu venho construindo há muitos anos como professor. Tem várias coisas que agora finalmente estou conseguindo poder usar, porque na aula presencial não dava, porque, enfim, não pegava a internet na sala, ou era coisa que vocês precisavam fazer individualmente, e aí não dava para fazer, enfim, tem bastante coisa. Então, eu estou fazendo isso com bastante carinho e cuidado para vocês, assim. Então, nada que eu coloco lá como obrigatório é tipo, é só porque eles estão sem fazer nada e vai fazer isso aqui. Não, é algo bem pensado, assim, sobre o que vocês precisam fazer. E para entender aquele assunto. Né? Então, eu deixei de fazer os questionários daqueles módulos, daquela semana, assim, porque eu estava percebendo que aquilo estava ficando mais importante, sendo que não é isso o mais importante. O mais importante é eu prefiro que você faça todas essas coisas que estão listadas como obrigatórias e não faça um questionário, por exemplo. Tá? Porque, para mim, o importante é vocês entrarem em contato com o conteúdo e estarem sempre vendo esses conteúdos, inclusive de várias maneiras diferentes, nem sempre como uma aula, às vezes como um filme, como uma música, e etc. Isso, para mim, é o mais importante. Por quê? Porque essa disciplina agora, a Geografia 2, ela é bastante reflexiva. Você tem que pensar bastante, sabe? Você tem que tentar, né, ler para poder opinar, para poder pensar, ouvir coisas, enfim, não é só fazer, fazer, fazer. Então, para mim, você fazer questionário não diz muito se você está aprendendo ou não. Especialmente aquele 100% lá do Moodle, que ele aparece lá, 80% feito, ou minha nota está 80 e poucos por cento, sendo que a gente trabalha com conceito, enfim, para mim não faz muito sentido isso. Então, eu já aviso para vocês que o que aparece lá no Moodle, essas médias da nota que aparece para vocês, não vale nada para geografia, assim, tá? O que vale? Né? O que vale na disciplina? Eu consigo, pelo Moodle, eu tenho outro acesso diferente do de vocês. Então, eu sei quando vocês estão fazendo as coisas ou não. O Moodle me conta, olha só. Então, a partir disso, a partir do que vocês vão fazendo, que eu vou dar o conceito para vocês. Então, por exemplo, tem semanas que vai ter trabalho para vocês fazerem. Por exemplo, na semana que vem vai ter um trabalho já para vocês fazerem. E vocês vão receber um conceito por esse trabalho. Mas, além disso, nas semanas, por exemplo, que não tem trabalho, ou mesmo nessa semana que tem esse trabalho, vai aparecer algumas coisas obrigatórias para vocês fazerem ali, além daquele trabalho que é para entregar. Por exemplo, assistir um vídeo que está obrigatório, aquilo é obrigatório fazer. Não é só obrigatório que tem para entregar, mas tudo que tiver escrito lá obrigatório, tem que fazer. Né? Então, aí pelo Moodle, eu vou acessando e vou sabendo se você está fazendo isso ou não. Então,
a aprovação de vocês está condicionada a isso, se vocês estão fazendo ou não as atividades que são obrigatórias. Se vocês fizerem todas as atividades que são obrigatórias, para mim não faz sentido eu passar vocês nem com um B, nem com um C, nem com um D. Para mim é um A, né? Porque para mim meu objetivo é que você tenha acesso a todos esses conteúdos que eu disponibilizo para vocês, façam tudo isso, mesmo que não seja atividade avaliativa para entregar. Se vocês fazem tudo isso, para mim, você cumpriu todos os objetivos da disciplina e você passa. Pronto, com A. Né? Então, é isso que eu espero de vocês. Tá? Não sei se ficou claro esse negócio das disciplinas que são obrigatórias ou não, ou das atividades que são obrigatórias ou não. Mas eu sempre vou colocar lá, sempre vai estar escrito assim, obrigatório, obrigatório, ou não obrigatório. Então, se está lá não obrigatório, se você quiser, você não precisa nem acessar. Né? Mas, o que eu coloco são coisas que, eu sempre coloco coisas que são relacionadas, que tem a ver, né? E coisas que vão ser importantes para vocês. Provavelmente, vários de vocês vão prestar vestibular, então tem algumas coisas que envolvem questões de vestibular, tem outras que são textos, alguns são mais avançados, por exemplo, para quem tem interesse em se aprofundar, ou gosta mais do assunto ou não. Enfim, é coisa que vocês vai ficar a critério de vocês, mas se não é obrigatório, não precisa nem abrir. Mas eu separo com bastante carinho, e aí, às vezes eu até escrevo assim, olha, não é obrigatório, mas eu fiz com muito carinho, acho que vocês vão gostar bastante. Por favor, acesse. Aí quase que fica obrigatório, mas para questão de conceitos e avaliação, etc., não conta, tá bom? Não sei se ficou meio claro, não sei se... Diz aí. Ficou claro, professor. Sim, professor, deu pra entender. De boa. E vocês acham que é ok assim? Eu acho Sim. ok. Sim. Então, uma dica já assim, ó. Sabe quando você faz alguma atividade no Moodle que você coloca o tiquezinho lá, né? O que eu vejo do Moodle não é em relação a isso. Se você coloca o tiquezinho lá, não é isso que aparece para mim que você fez a tarefa ou não, tá? Então, só coloca o tiquezinho de feito quando você realmente fez, para não te confundir. Por quê? Porque tem vários alunos que colocam lá o tiquezinho, sei lá, se confundiu, ou achou que não era importante fazer aquilo, ou só porque não tinha um questionário para responder depois, então não precisa fazer. Enfim, colocou o tiquezinho lá, aí eu tô tendo que falar para esse aluno voltar lá e fazer essas atividades de novo, e porque ele se perdeu nisso, né? Então, isso é bem importante para nossa disciplina, assim, só coloca para você lá o tiquezinho de feito quando você, de fato, fez aquela atividade para você conseguir acompanhar e não se perder no que falta fazer ainda na disciplina. Porque, como eu disse, o conceito de vocês vai ser baseado naquilo que vocês fizeram ou não, tá? Como é que vocês estão pensando aí em relação a vestibular? Vocês já estão se preparando, não estão? Gostariam de uma preparação para vestibular ou não? Como é que é? Tô começando a preparar, mas eu gostaria de uma preparação, sim. Isso que eu acho legal os professores passarem diferentes, coisas que também agreguem para a questão do vestibular. Por exemplo, a professora Luciana, de matemática, ela passava várias questões referentes a vestibular. Então, eram questões mais complicadas, mais difíceis, para realmente já treinando a gente para esse tipo de questões. Se dá uma coisa muito fácil, ou às vezes ela passava menos questões, mas questões mais elaboradas para a gente fazer, para ter esse pensamento crítico e na hora de pensar, fazer e dedicar para o vestibular. Porque, por exemplo, tem alguns fazendo um cursinho por fora, tem outros que também não estão nem estudando, vendo outras coisas da vida. Parece que essa pandemia levou a gente para vários caminhos diferentes, professor. Então, acho que tem muitas outras preocupações, porque anima ainda você não ter saído do terceiro ano em 1 ano e meio. Então, por exemplo, nossa, ano passado, quando eu não tinha começado, nossa, vou estudar para vestibular, vou fazer isso, 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 mas você nem vai, sabe, não sei, caiu o desinteresse muito em relação, pelo menos para mim.
e o resto, mas eu gostaria de pegar coisas, materiais extras, eu gosto de fazer, porque pelo menos eu estudo. Não sei o pessoal. Obrigado, Mari. Quem mais, gente? Quero ouvir mais pessoas também. Só a Mari tá falando, coitada. Carregando vocês nas costas. Fala aí, Luiz, você ia falar, eu vi você suspirando aí. Fala aí. Não, Tá, deixa eu falar. brincadeira, peraí, professor. Vai falar. Sei lá, eu vendo que a situação já. Eu ia, acho que tentar fazer, mas vendo a situação não fiz. E agora eu tô perdido, não sei o que eu quero fazer da vida. Antes eu zoava que eu queria ser Uber, agora eu tô considerando muito essa opção. Tipo Então, isso. não sei, né? Vamos ver aí. Ai, eu, tipo, meu padrasto me cobra muito, né? Ele briga demais comigo, porque ele fala assim, ai, você vai prestar concurso pra quê? Ai, você tá estudando pro seu vestibular, né? Ele fica apavorando minha mente. E daí eu tava vendo os negócios de cursinho, assim, mas eu não tenho onde começar, sabe, professor? Tipo, não é o incentivo ele me dá muito incentivo, mas eu não sei da onde começar, a partir do que começar a estudar, sabe? Então, tipo, tá muito confuso, mas eu tenho que fazer vestibular, tenho que prestar concurso, eu tenho que entrar numa faculdade, eu tenho certeza, mas eu não tenho aquele impulso, sabe? Tipo, não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou começar a estudar para isso, entende? O meu é o contrário, eu tô considerando fazer uma faculdade só para ter uma formação, porque infelizmente não aparece nada que eu quero fazer, então tá difícil, professor, realmente. Bom, eu desanimei bastante. Tanto que nos começos do EAD, eu e o SPA, a gente via as aulas sempre em cal, fazia as atividades no dia, mas simplesmente foi esvaindo. Agora, eu vejo quando dá, faço atividade, mas me obrigando. Eu quero voltar a conseguir estudar, porque atualmente só tô mais me obrigando e pensando em entrar em alguma coisa, porque que eu quero. Dá uma desanimada mais ainda, professor, porque, por exemplo, assim, existem tipos e tipos de alunos, certo? Isso em qualquer lugar, mas a gente vê tipos e tipos também de professores. Por exemplo, você é um professor que quer fazer diferença, que não quer só dar o tradicional das coisas, tá aqui a aula para vocês, atividade, conta tarefa, tá isso aí para vocês passarem de ano. Porque também dá uma desanimada ver os professores fazendo, às vezes, as coisas de qualquer jeito, avaliando a gente também de qualquer jeito. Aí o aluno desanima, o professor desanima, porque o aluno desanimou e vira um ciclo aí vicioso de desânimo e ninguém aguentando mais a RDE. Então, eu acho que essas coisas diferentes que a gente faz, um jogo diferente, um filme diferente, abordar alguma coisa relacionada ao vestibular, dá uma animada a questão do estudo, porque a gente vê também que alguns professores só estão querendo, sabe? Vou para frente, vai para frente, tenho que dar matéria mesmo, vou dar assim de qualquer jeito e, e pronto, sabe? Ver pessoas, você, professor, fazendo a diferença relacionado ao ensino online já dá um ar querendo um pouco estudar. Beleza, gente, que bom. Então, é isso, assim, ó, eu não vou mentir, não, eu tô na mesma situação que vocês, assim, também, assim, em relação à motivação e etc, assim, eu faço aqui, tipo, umas, não liga a letra não, né, mas eu faço uma listinha das coisas que eu tenho que fazer, aí quando eu faço, eu ponho cadê? Eu ponho um tiquezinho, assim, do que eu fiz, e aí tem coisas que passam uma semana que eu não fiz ainda, que eu sei que eu tenho que fazer, e fica lá, eu fico martelando e etc, então, assim, saibam que não é uma exclusividade de vocês, assim, tá todo mundo na merda mesmo, entendeu? Então, é isso. Então, para mim, eu acho que a gente tem que, na verdade, que se ajudar. E aí, por isso que eu tentei fazer isso de uma maneira um pouco, tentar fazer uma maneira mais leve, e aí, isso mais leve significa que é utilizando outras formas de aprender, mas não que sejam menos sérias e menos importantes. Então, é isso que eu quero dizer, assim, sabe, que todas essas coisas são coisas que vão
vão necessariamente te ajudar, tanto para uma reflexão crítica, que é algo que eu me importo muito de vocês aprenderem, que não é só uma coisa de ficar aprendendo conteúdo, né, que às vezes dentro da geografia tem muito, mas é que vocês possam pensar e refletir sobre as coisas, e isso indiretamente te ajuda para o vestibular, sabe? Então, eu entendo que não é só porque você não está fazendo exercícios de vestibular, assim, e terminando e fazendo aquelas apostilas e etc., né, que você não está aprendendo para o vestibular, sabe? Eu acho que isso te ajuda, às vezes, até mais, sabe? Então, queria dizer, assim, para vocês confiarem mais no... Eu sei que é difícil, mas, assim, confia bastante no processo de aprendizagem de vocês, assim, desses 4 anos, assim, que agora ficou um pouquinho mais que 4 anos, né? Mas tenta confiar um pouco mais nisso, assim, e não joga toda a carga do, né, do que poderia ser e etc., nesse momento que tá difícil e tá para todo mundo também, né? Então, assim, tenta confiar. Quando você estiver nessa espiral, assim, de que tá tudo ruim, eu não consigo fazer nada, etc., tenta olhar para uma visão um pouco mais ampla, né? Pensa que, olha, você é uma estudante do Instituto Federal do Paraná, que é uma instituição incrível, tem todos os seus problemas, também tem muita coisa boa. E assim, todo lugar que eu vou, que eu conheço pessoas que se formam, que alguém conhece alguém que se formou no IFPR, eu não vejo ninguém falar alguma coisa ruim desse estudante, assim, ou dessa estudante, sabe? É sempre tipo, putz, esse aluno e essa aluna sabe como fazer as coisas, é um aluno preparado e etc. Não estou dizendo que isso justifica a carga de trabalho e, né, das cargas ruins que existe dentro da instituição, mas, enfim, eu fico muito triste quando eu vejo algum aluno ou aluna deixando o IF, e isso tem acontecido bastante, assim, né? Não sei se na turma de vocês alguém saiu, mas me dói bastante, porque eu me sinto como se fosse uma responsabilidade, quase que uma responsabilidade de minha, né? Daí eu tenho que pensar, não é uma responsabilidade minha, mas não sei, eu queria muito que, assim, se eu puder fazer alguma coisa, qualquer coisa, nem que seja sentar com você um dia aqui na câmera para conversar, para você falar mal de tudo e poder, né, só extravasar, mas continuar no IF, isso para mim se eu puder fazer isso, eu vou fazer, sabe? Porque eu acredito muito no potencial da instituição e principalmente no de vocês. E acho que vocês têm muito mais para contribuir com a melhora do IF dentro do IF do que saindo, tá? Então, assim, eu sei que é muito fácil falar, né? Que eu que estou aqui e não é vocês que estão sofrendo as pressões aí, mas, enfim, estou aqui para ajudar nisso também, assim. Então, se você pensar mais uma vez em sair do IF, converse comigo. E aí a gente vê alguma coisa, tá bom? Bom, então, tá, dei essa volta gigante para falar aqui. Então, é isso. Como eu também estava me sentindo super mal aqui, distante, em fazer esse RDE que eu detesto, e de não estar perto de vocês e tal, eu resolvi tentar fazer de um jeito em que fosse mais leve para mim e para vocês. Então, o jeito que eu encontrei foi através da arte. Então, toda semana, o que vai motivar é uma música, um clipe que eu coloco ali, e aí tem os conteúdos também, aí ou é uma videoaula minha, ou é um encontro síncrono, que normalmente eu dou aula, quando a gente tem encontro síncrono, eu dou uma aula, mas eu também posso fazer mas às vezes também faço esses encontros de 15 em 15 dias para a gente tirar dúvidas também. Então vai do que vocês precisarem aí. E aí, às vezes eu coloco também exercícios de vestibular para fazer, mas olha só, eu coloco um questionário com exercícios de vestibular. Só que o que acontece? Como são exercícios de vestibular, elas não necessariamente têm a ver com o conteúdo completamente, assim, sabe? Porque, sei lá, nas questões envolvem outras coisas, né? Nas respostas, por exemplo. Eu não tenho como dar aula de absolutamente tudo isso para vocês, nesse momento, né? Então, esses exercícios, vocês vão lá e vão fazer. E o obrigatório não é a sua nota, o seu conceito, não vai estar ligado à nota que você tirou ali no exercício. Não importa, se você acertar ou errar, para mim, não importa. Você pode tirar 0 ali fazendo exercício, isso para mim não importa. Por quê? Porque você pode, são exercícios de vestibular, se você colocar a pergunta na internet, vai ter a resposta lá, você acerta, pronto, enganei o professor,
agora meu A está garantido, né? Isso para mim é o de menos, você acertar ali é o de menos. O importante para mim é você ter o acesso, né, a essas perguntas a partir daquilo que você aprendeu, né? Então, e aí, se você fez, se é obrigatório, né, você fez, então, beleza, o seu A está garantido, mesmo que você tirou 0 ali, o importante é você fazer, porque eu quero que você tenha contato com isso e não que você acerte, não é uma obrigação sua acertar, tá bom? Então, resumindo aqui para ficar mais fácil. Então, o importante é vocês fazerem as atividades, então, que são obrigatórias. Então, tudo que tiver obrigatório, tem que fazer. Importante que você saiba que nada disso que eu estou colocando como obrigatório é à toa, ou só para encher vocês de linguiça de coisa para fazer. É tudo coisa que eu pensei bastante, né, para poder colocar para vocês. Então, tudo que está obrigatório, de fato, é coisa importante que você faça. Então, a avaliação de vocês, o conceito de vocês está atrelado a isso, a ter feito ou não esses conteúdos, essas atividades. Fez as atividades, fez todas as atividades, para mim você passou com um A, pronto, lindo, maravilhoso, fechou. Tá? Por isso, quando você for fazer as atividades de geografia, nada do que aparece lá para você se a média das suas notas, das atividades que você fez, a progressão lá, isso não é um indicador confiável. A única coisa que é confiável é em você, quando você fez o negocinho, fez de verdade, vai lá e coloca check, feito. Se não fez, não coloca, porque se você colocar lá, o Moodle vai dizer, você fez 80%, mas na verdade você não fez. Então, para mim, o seu conceito não vai bater com aquilo que você está esperando que vai ser. Tá? Então, só coloca check quando você de fato fazer. Professor, em relação aos prazos? Então, prazo, normalmente eu tenho dado 3 semanas de atividades para vocês fazerem. Que eu acho que na verdade, assim, eu acho que o ideal seria 2 semanas. Porque eu acho que 3, pela experiência que eu tive até agora, já é aquela terceira semana em que perde o lastro, assim, sabe? Você já não sabe direito mais o que era aquilo, aí você vai ter que voltar para ver o que fazer. Enfim, se vocês acharem melhor, a gente pode voltar para 2 semanas. Mas eu tenho colocado 3 para evitar a fadiga, assim. A gente está acostumado com uma, então 2 para a gente já está sendo ótimo. 3 ainda? Isso. Os professores normalmente dão a aula, né, um encontro ciclo. Daí, se a gente não pode, a gente vai ver. Daí tem, tipo, uma semana, por exemplo, você deu a tarefa nessa segunda-feira, o prazo é até domingo às meia-noite, 23h59, sempre é assim. Então, eu só quero que vocês tomem cuidado com isso, porque, assim, um prazo mais longo a gente vai deixando. E aí eu queria muito que vocês pensassem que eu tô fazendo esse RD com muito carinho para vocês. Então, assim, não queria que vocês deixassem de fazer, assim, como qualquer coisa, se você tem a condição de fazer antes, assim, só isso. Mas eu entendo se deixar para depois. Não tem problema. Assim, ó, para mim, o que é importante é que vocês acessem esse conteúdo. Assim, ó, por exemplo, fico pensando assim, se tivesse no presencial e eu tivesse passando essas atividades para vocês no presencial, o mais importante para mim seria que vocês estivessem na sala de aula, fazendo as atividades que eu dou para vocês na sala de aula, e é isso, entende? Para mim, isso, esse contato ali na sala de aula, contato com o conteúdo e fazer as atividades que eu dou para vocês na sala, é mais importante do que as outras tarefas, as outras coisas que são fora da sala de aula. Então, é nisso que eu estou me baseando. Vocês fazendo aquilo que está colocado ali no Moodle para vocês como obrigatório, para mim, é o que é essencial. E aí, pronto, vocês, né, já estão aprovado ou aprovada, porque vocês fizeram, e é isso, não tem por que eu cobrar muito mais de vocês, né, sendo que você teve contato com o conteúdo, aprendeu, tirou as dúvidas, enfim. Para mim, é isso que importa. Qual que é o conteúdo de Geografia 2?
Tá. Geografia 2, então, teoricamente, as disciplinas de Geografia 1 e Geografia 2 são divididas assim. Geografia 1 é Geografia Física e Geografia 2 é Geografia Humana. Eu não gosto muito dessa divisão, então eu tento humanizar a Geografia Física e fisicar a Geografia Humana. Então, porque elas não são coisas separadas, né? A gente... É isso. O meu entendimento da geografia é que é o entendimento da realidade do espaço como uma coisa única, uma totalidade. Separar essa totalidade é perder parte importante sobre ela. Então, não tem como estudar um deslizamento de terra, por exemplo, pensando só na questão do solo. Se a gente não entende como que aquele solo é utilizado pela humanidade, por exemplo. Né? Então, para mim, eu tento sempre fazer essa relação. Mas a geografia 2, então, envolve principalmente as questões da geografia humana. O que está na ementa, né, de vocês? Demografia, ou seja, geografia da população, que acho que foi o que vocês começaram a ver com o Diogo, né? Que acho que ele falou com vocês. Se vocês puderem dar uma olhadinha no caderno de vocês aí, nas anotações, pelo que eu lembro que ele falou, vocês tinham visto teorias demográficas, teoria malthusiana. Não era isso? Eu não lembro. Pera, deixa eu ver se eu acho o caderno. Então, isso é uma coisa importante. Nas atividades que vocês vão fazer, que eu separei para vocês, é muito importante, inclusive os vídeos, tudo essas coisas, é muito importante que você faça anotações. Então, por exemplo, vou pedir para você assistir o vídeo do Menino e o Mundo, por exemplo. É muito importante que você faça as anotações sobre como aquilo tem a ver com o conteúdo, né, para não se perder só na arte, né? A arte é importante, mas assim, não é para só se perder nela e pensar, olha que lindo esse filme, foi tão gostoso assistir o filme, beijos, vou comer. Não é isso, né? Não é assim isso. A ideia é que vocês possam refletir do conteúdo sobre isso. Então, assim, procurem sempre o caderno de vocês, não sei se vocês estão anotando em caderno ou num arquivo online, fique à vontade de fazer como, mas é importante anotar aquilo que vocês viram e entenderam, ou tiveram de dúvida ou não, enfim. Tá? O Jonas está dizendo aqui, estavam vendo sobre população, né? População. Teorias democráticas, ele falou sobre Malthus um pouco. Foi isso. E daí, né? reformista. Por último, ele passou alguma coisa sobre reformista. Foi isso que ele passou. Perfeito. Então, daí o que eu separei de conteúdo primeiro para vocês, assim? Eu separei o conteúdo das migrações, que ele vai puxar um pouquinho esse conteúdo sobre as teorias demográficas, geografia da população, e vai avançar um pouquinho, né, sobre a questão dos refugiados, que é o primeiro trabalho que vocês vão ter que fazer, que é em relação a isso. Então, é isso, eu vou pegar isso para tentar recuperar um pouquinho daquilo que vocês já viram, que já faz mais de um ano, mas enfim, já foi parte, para a gente não perder tempo das outros conteúdos que vocês precisam ver. Então, vai ser esse primeiro assunto. Aí depois a gente vai falar sobre globalização, vamos falar sobre espaço urbano, que é a minha área de pesquisa, que eu amo e me interesso muito. Então, vamos falar sobre espaço urbano, vamos falar sobre a Foz do Iguaçu, essa região internacional, o que está proposto. Eu, muito chiquemente, participei de um evento da ONU, e aí eu coloquei lá para vocês assistirem, se vocês quiserem, porque tem tudo a ver com essa reflexão sobre o espaço aqui. Que mais que tem lá? Tem sobre... tem sobre a China, porque a gente vai falar sobre a geopolítica mundial, então vamos falar sobre o período do pós-guerra, que é o período da Guerra Fria, aí vamos falar da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, os surgimentos de novos atores geopolíticos mundiais, e aí nesse sentido vamos falar da China, como que é isso, essa nova Guerra Fria em relação aos Estados Unidos, ou não, né? É uma pergunta isso. Que mais? É isso, basicamente. E aí, então, assim, eu falo em várias aulas, em vários vídeos para vocês,
tem umas indicações procuro deixar filmes ou podcasts, não sei se vocês ouvem podcasts, mas coloco podcasts para vocês ouvirem também, que tem a ver com isso, porque é uma maneira muito mais fácil de aprender, assim, geopolítica, porque a geopolítica está acontecendo, assim, né? Então, quando acontece algum evento geopolítico, ele está aqui agora, e aí, depois, quando você vai ver, dali 2 semanas, reverberou de uma outra maneira isso, porque entrou em contato com outro país, e aí isso vai acontecendo, então você precisa ir acompanhando, né? Então não é algo que você estuda igual, sei lá, solos. Você estuda que existem tais camadas de solo e pronto, e é isso, né, para sempre e acabou. Não, a geopolítica é algo que está acontecendo e vai acontecendo e está em disputa, inclusive, né? Então você precisa ir acompanhando. Então coloco alguns podcasts para vocês irem se inteirando, ouvindo, ou filmes para vocês irem pensando sobre isso, enfim. É isso que tem da geografia. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas espero que sim. É isso. Mais alguma dúvida? Você pensava, é magia, é geografia. Não é feitiçaria, é geografia. É isso. Ah, Exatamente. Beleza, minha gente? Eu acho que é isso, assim, de coisa que eu tinha para falar para vocês. Então, assim, na semana que vem, a gente não teria encontro síncrono para dar esses 15 dias aí, mas tem as informações. Deixa eu só confirmar aqui. Não. Que eu só confirmar no meu planejamento aqui. Não teríamos encontro síncrono, temos atividades. Eu separei alguns clipes para vocês, videoclipes que falam sobre o assunto das migrações dos refugiados, e aí o trabalho que vocês têm que fazer sobre isso. É isso. Por hoje. Então, essa semana não vai ter atividade. Essa semana não tem atividade, não, então, Ruth, porque daí eu coloco era só para a gente conversar, para eu saber o que vocês estão pensando, não tem atividade para vocês fazerem, aí só na segunda-feira que vem, aí toda segunda eu disponibilizo lá para vocês fazerem ou não. Tá? Se a gente tiver encontro síncrono, vai ser sempre nesse mesmo link, tá bom? Então, sempre que precisar, salva aí, não sei, é sempre o mesmo link, não muda. Mas aí a gente vai se falando quando vai ter ou não, né? Normalmente eu mando na sexta-feira para vocês, mas às vezes eu esqueço, então aí vocês podem me perguntar lá. Mas normalmente eu aviso assim, né? Que nem hoje eu aviso se na semana que vem vai ter ou não também, tá? Mas na dúvida pergunta, não sofre não. Oi. Alguns professores criaram grupos próprios do WhatsApp da matéria. Eu não sei se você gostaria de criar também, fica mais fácil para você, ou o grupo da sala normal tá de boa? Vocês que mandam. Até agora eu não criei um grupo da geografia, assim. Mas se vocês acharem que precisa, porque eu normalmente mando aviso ali, assim, sabe? Só esses avisos, mas se vocês acharem que precisa, por mim. Tranquilo, a gente se organiza ali no grupo, colocamos anexado aos avisos ali. Vou deixar salvo. Beleza. Fechou. Mais dúvidas? Não? Gente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar vendo e falando com vocês. Vocês iluminam o meu dia, minha semana, meu ano. Então, por favor, sempre que puderem, dá um oizinho, tá? eu principalmente, né? Você principalmente, Mara, assim, claro, né? Você é a luz de todos os meus dias, Entendi. assim. Eu acordo só para viver Pra me ver, né? por você, claro, né? Ah, tá, entendi. Tá certo. Não, mas brincadeiras à parte, é de fato muito bom ver vocês. Vocês fazem uma falta danada. E obrigado por esse momento. De nada. Beijo, amores. Se cuidem. Isso também, professor. Boa Obrigada. semana. Força na peruca. Tchau, tchau, prof. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau.
Beijo.